Olá, vamos hoje falar sobre a tireoide. Aqui quem está falando é Luciana Oliveira. Eu sou professora da Fisiologia do Instituto de Ciências da Saúde da UFBA. Vamos começar falando um pouquinho qual é o papel da tireoide no nosso corpo. Ela é responsável pela regulação de toda a taxa metabólica do corpo, tá? Então, como o nosso metabolismo é essencialmente aeróbico, né, na maioria das vezes, isso inclui, consequentemente, a regulação da utilização de oxigênio. E nós vamos ver ao longo da aula como os hormônios tiroidianos são importantes em vários aspectos, mas coisas que é importante a gente salientar é que ele é essencial, né, fundamental, tanto para o crescimento corpóreo normal, quanto para desenvolvimento do sistema nervoso central e esqueleto. Qual é a diferença de crescimento e desenvolvimento? Desenvolvimento envolve modificações dessas estruturas. Então, quando nós falamos em desenvolvimento do sistema nervoso central, envolve também a aquisição de algumas funções, capacidade de realizar algumas tarefas, né, de alguns reflexos, mas a gente vai entrar em detalhe mais para frente. Bom, o bebezinho, né, no momento que ele está sendo formado, lá na vida embrionária, ele depende inicialmente dos hormônios tiroidianos maternos, já que ele nem tem tireoide formada. Só que depois da 12ª semana da gestação, ele já tem uma tireoide funcionante e daí se torna independente dos hormônios maternos até, obviamente, depois do nascimento. Mas se por alguma razão essa criança não tiver tireoide, tiver um defeito de formação da tireoide, tiver um defeito na síntese da tireoide, né, um problema genético, daí ele continua recebendo os hormônios maternos durante a gestação e na vida pós-natal a gente vai fazer esse diagnóstico e vai fazer a reposição. Bom, histologicamente, a tireoide, ela, do ponto de vista hormonal, ela tem dois tipos celulares importantes, que são as células foliculares e que vão produzir os hormônios que são conhecidos como hormônios tireoidianos, que são o T3 e o T4, e as células C, que também são chamadas de células parafoliculares, mas que também produzem um outro hormônio tireoidiano, mas que é menos famoso, né, menos conhecido, que é a calcitonina. Nós vamos falar da calcitonina lá na frente na aula de metabolismo do cálcio, ok? Hoje a gente vai focar mais no T3 e T4, que são realmente os mais conhecidos como hormônios tireoidianos. A síntese desses hormônios, ela é feita, então, no folículo tireoidiano. É uma pena que vocês não viram necessariamente histologia, mas aqui essa figura é uma representação, a da esquerda, é uma representação esquemática da tireoide, de um folículo tireoidiano. Aqui em rosa nós temos as células foliculares. Na região central é onde fica o coloide, onde vai acontecer a síntese do hormônio propriamente dita. Aqui em vermelho são os vasos sanguíneos que envolvem, né, que estão por fora dos folículos e são importantíssimos nas trocas, tanto para na captação, para trazer o iodo, né, que vai ser captado na forma de iodeto, quanto para depois receber o hormônio tireoidiano formado e distribuir pelo corpo. Na figura da direita, a gente vê isso já num corte histológico mesmo. Então, essa parte central é o coloide, essas célulazinhas que a gente vê basicamente o núcleo são as células foliculares e essa parte que aparece em branco é um vaso sanguíneo. Bom, o iodo que nós utilizamos para formar os hormônios tireoidianos, ele vem da dieta. Então, normalmente, na nossa dieta, ela contém 400 microgramas de iodo. Uma boa parte desse iodo, né, ele é absorvido e vai para o líquido extracelular, mas ele vai ser filtrado e eliminado pelos rins. Só 80 microgramas vai ser captado pela tireoide e desses 80, 20 vão ser eliminados ainda na forma de iodeto e 60 vão formar os hormônios tireoidianos, né? Então, que é o aminoácido tirosina ligado com esse iodo. Esse hormônio tireoidiano, ele vai circular no nosso corpo, vai para todos os tecidos praticamente, e lá ele vai sofrer sua ação. Uma parte vai ser eliminada nas fezes, outra parte vai ser eliminada na urina. Então, no final, nós vamos eliminar os 400 microgramas que foram ingeridos na dieta, a maior parte na urina e um pequeno percentual nas fezes.
Bom, essa figura é uma figura que parece complexa no primeiro momento, mas ela é super importante na compreensão da síntese do hormônio tireoidiano. Eu vou começar aqui por baixo, onde está a membrana basal da célula. Isso aqui está representando uma célula folicular. Então, aqui embaixo da membrana basal vai estar o vaso sanguíneo. E lá em cima, né, na membrana apical, vai estar o coloide, ok? Bom, na membrana basal, a gente vai ter uma bomba, né, que é chamada de bomba de iodeto. E essa bomba, ela faz um simporte, ou seja, ela deixa entrar iodeto junto com o sódio. Por que que isso é importante? Porque o iodeto é o I-, né? Então, ele tem uma carga negativa e as células têm um potencial elétrico intracelular negativo. Então, isso tornaria mais difícil a entrada desse iodo por uma questão de gradiente elétrico. Então, quando ele coloca junto com o sódio, isso permite uma neutralidade para que esse iodeto entre. Além disso, eu preciso de uma bomba funcionando porque dentro da célula eu vou ter muito mais iodo do que fora. Então, eu preciso de gasto de ATP para realmente garantir a entrada desse iodo. Como agora eu vou fazer um gradiente em que dentro da célula tem muito iodo e no coloide eu tenho menos iodo, daí esse iodo ele sai e vai participar da formação do hormônio tireoidiano. Antes de entrar nos detalhes do que acontece no coloide, eu não posso deixar de falar da tireoglobulina. A tireoglobulina ela é uma proteína sintetizada na própria célula folicular, a partir de aminoácidos, né, que estão disponíveis, e ela é sintetizada, então, no retículo endoplasmático, como qualquer proteína, empacotada no Golgi, e essa tireoglobulina ela vai ser também transportada para o coloide e secretada no coloide. Lá no coloide, eu tenho, então, a tireoglobulina, o iodeto, e existe uma enzima que é chamada de peroxidase, ou também tem alguns autores que chamam de iodase, né? O complexo enzimático da peroxidase. Os nomes podem ser um pouco diferentes, mas o que é que essa enzima faz? Primeiro, ela transforma esse I- em I0, né? Que a gente chama de iodo nascente, e ela vai permitir a ligação desse iodo na tirosina, que é um dos aminoácidos que compõe a tireoglobulina. Então, se nós pensarmos na tireoglobulina como uma grande proteína, mas ela tem mais ou menos 250 aminoácidos, desses 70 são tirosinas. E o iodo se liga nessa tirosina, fazendo então compondo a monoiodotirosina, que é chamada de MIT, ou diiodotirosina, que é chamada de DIT. Todas essas moléculas vão continuar ligadas na tireoglobulina. O T3 é formado por um MIT com DIT e o T4, dois DITs. Então, isso vai acontecer no coloide. Por isso que eu digo que a formação do hormônio tireoidiano, ela ocorre principalmente no coloide. Bom, aí eu tenho lá no coloide uma grande quantidade de tireoglobulina, com iodo ligado, vários MITs, DITs, alguns já na forma de T3 e T4, e a célula precisa agora secretar esse hormônio tireoidiano. Então, ela vai emitir pseudópodes, pegar uma gotícula de coloide, internalizar essa gotícula, e daí vai haver uma fusão dessa gotícula com lisossomos, e nós não podemos esquecer que dentro dos lisossomos existem proteases. Então, no caso da célula tireoidiana folicular, essa protease vai quebrar essa tireoglobulina. E agora ela vai liberar MIT, DITs, T3, T4. Isso, obviamente, não é um de cada, tá? Que é só uma representação esquemática. São várias moléculas de cada um. O que ainda estiver como mitidite não vai ser secretado porque o nosso corpo não tem, como ele não vai ter efeito biológico. Então, a própria célula reaproveita esse mitidite. Existem enzimas que são chamadas de deiodinase ou desiodase, também podem ser chamadas assim. Ela vai quebrar essas moléculas, separando o iodo da tirosina, e isso vai ser reciclado, reaproveitado. O que já estiver como T3 e T4, aí sim vai ser secretado no sangue e transportado para as células periféricas. Aqui é para mostrar o aspecto bioquímico da coisa, né? Então, eu tenho a tirosina em contato com o iodo. Então, se houver ligação de apenas uma molécula de iodo, eu vou fazer um MIT. E se ligar duas moléculas de iodo, eu faço um DIT, tá? Diiodotirosina.
Quando eu tenho uma ligação de 2 DITs, eu vou ter a formação do T4, que pode ser chamada de tetriodotironina, mas que a gente conhece mesmo como tiroxina, tá? Então, é T4 ou tiroxina. E a junção de um DIT com MIT vai fazer um T3, só que se for uma ligação invertida, ou seja, o MIT primeiro e o DIT depois faz o T3. Se for o DIT primeiro e depois o MIT, eu faço um T3 reverso, tá? A diferença entre essas duas moléculas é a posição desse iodo aqui, ok? Que aí ele vai ser 3, 3 linha, 5 linha, é o T3 reverso. E o 3, 5, 3 linha, vai ser o T3 propriamente dito. Qual é a diferença entre eles? O T3 é o nosso principal hormônio tiroidiano, é o que é mais biologicamente ativo, é o que tem a maior afinidade pelo receptor. E o T3 reverso é a forma inativa. Então, o nosso corpo ele vai decidir quanto de cada uma dessas moléculas a gente vai fazer de acordo com a necessidade fisiológica, que é um mecanismo muito interessante de regulação. Eu vou falar mais daqui a pouquinho. Bom, em termos de regulação da atividade da tireoide, é importante chamar a atenção que a tireoide é regulada por 3 mecanismos: o eixo, hipotálamo-hipófise, o aporte de iodo e a própria tireoglobulina. Então, o primeiro mecanismo, que é o eixo, então o hipotálamo secreta o TRH, o nome TRH, o R, vem do releasing, né, que é de liberação, tem a palavra em inglês, do hormônio tireoestimulante. O hormônio tireoestimulante, que é o TSH, estimula todas as etapas de síntese. O excesso dele pode levar à hiperestimulação da tireoide, que vem resultar em um aumento do número de células, que é a hiperplasia e a hipertrofia. E o que a gente já sabe é que o iodo ele é essencial para formar o hormônio tireoidiano. Sem iodo, na ausência de iodo, não faz hormônio tireoidiano. Então, pela lógica, as pessoas imaginam que, então um excesso de iodo vai fazer muito hormônio tireoidiano. E não é isso que a gente vê. A célula ela tem um mecanismo de proteção, que é chamado esse efeito Wolff-Chaikoff, né, em homenagem aos pesquisadores que o descreveram, em que na hora que ocorre um excesso de iodo, para a síntese de T3 e T4. E, por fim, a tireoglobulina mesmo, a célula secreta uma parte dessa tireoglobulina intacta, que pode ser usada, inclusive, como marcador. A gente dosa essa tireoglobulina no sangue para ter uma noção de quanto que a célula folicular está produzindo, ou se eu tenho tecido tireoidiano numa pessoa que já foi operada, ou já fez radiodoterapia e tal. Mas essa tireoglobulina, esse mecanismo é chamado de autorregulação ou regulação autócrina, porque ela vai se ligar num receptor de membrana da própria célula e assim inibir a secreção de mais hormônio tireoidiano. Bom, aqui está mostrando o eixo, então o TRH estimula o TSH. Esse TSH não só vai estimular a tireoide, como vai fazer um feedback negativo no hipotálamo, e a tireoide produzindo T3 e T4 vai fazer um feedback negativo, tanto na hipófise quanto no hipotálamo, ok? Não existe feedback positivo no eixo da tireoide, tá? O eixo aqui vai ser sempre um mecanismo inibitório. Bom, o TSH, ele é um hormônio proteico, ele é formado por 2 subunidades, que a gente chama de subunidade alfa e beta, e cada uma delas é sintetizada por um gene que está em cromossomos diferentes, são genes diferentes, em cromossomos diferentes. A subunidade alfa, ela é comum a vários hormônios, então, além do da tireoide, ele vai ser comum ao hormônio LH, ao FSH e ao HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, que é produzida pelo córion, né, e é um marcador da gravidez. E o que vai dar especificidade, né, biológica, a garantia de que aquela molécula tem aquela ação quando ela se liga num determinado receptor, é a subunidade beta. Então, desses 4 hormônios, TSH, LH, FSH e o HCG, as subunidades beta é que são diferentes. Bom, a transcrição de ambas subunidades é estimulada pelo TRH, e vai ser inibida pelo T3 e T4, né, por mecanismos de feedback. Como ele é um hormônio peptídico, né, cada subunidade é formada separadamente e nesse momento ele é considerado como um pré-hormônio
E quando há uma junção das duas unidades, é que então o TSH se torna maduro e biologicamente ativo. O TSH, ele se liga no receptor de membrana, usa como segundo mensageiro o AMP cíclico, e o papel dele é regular a função da tireoide. Como a gente viu, ele vai atuar em todas as etapas da síntese do hormônio tireoidiano. Ocorre modulação dos níveis de TSH, as mais importantes, que são as modulações fisiológicas, são do jejum, porque com a redução da ingesta, eu reduzo o meu metabolismo, então eu tenho uma diminuição da produção de TSH e, consequentemente, de T3 e T4. E o inverso acontece na exposição ao frio, que eu preciso aumentar meu metabolismo para aumentar a produção de calor, como nós vimos lá na aula de termorregulação, e aí eu aumento os níveis de TSH. E, além disso, existe inibição fisiológica pela somatostatina, né, nosso velho e bom hormônio inibitório. A dopamina também tem um efeito inibitório sobre o TSH, como tem para a prolactina, né? E o cortisol e o GH também têm efeito inibitório sobre o TSH. Os hormônios tireoidianos, eles são o T3, o T4 e o T3 reverso. A tireoide mesmo produz 90% na forma de T4, só 10% na forma de T3, e aí vocês veem que nessa soma fica até parecendo que tem um pouco mais do que 100%, porque o T3 reverso ele é menos de 1%, ele realmente é uma fração insignificante do hormônio tireoidiano. Só que o hormônio que é biologicamente ativo é o hormônio livre, né? É essa fração livre, ou seja, que não está ligada a proteínas de transporte, e aí sim consegue entrar na célula, entrar no núcleo para ligar lá nos fatores de transcrição e gerar resposta. Mas, além disso, quando se compara o T4 com o T3, a afinidade do receptor é muito maior pelo T3 do que pelo T4. Então, mas por que então a tireoide faz T4 numa maior quantidade? Esse é um sistema super inteligente, né, eu acho. Por quê? Porque quem faz a conversão de T4 em T3 é a própria célula. Então, a gente tem uma parte de conversão no fígado e nos rins, que eles convertem uma parte, mas é um percentual pequeno, e a maior parte vai ser convertida dentro da célula-alvo. Então, se eu sou um cardiomiócito, né, então a célula muscular do coração, e eu preciso aumentar a minha atividade metabólica, eu aumento a ação da minha deiodinase, e aí eu vou converter mais T4 em T3. Mas se isso não vai ser o mesmo para todas as células, porque às vezes quando o coração está mais ativo, outras células têm repouso. Então vamos imaginar, uma pessoa está em atividade física, eu preciso aumentar a atividade muscular, tanto cardíaca quanto esquelética, mas o intestino vai entrar meio que em repouso, porque ele não tem um papel naquele momento. Então, a conversão de T4 em T3 é localizada. Cada célula-alvo vai decidindo quanto de T3 ela precisa. E é por isso que, mesmo clinicamente, quando a gente vai tratar uma pessoa em hipotireoidismo, nós damos tiroxina, tá? Que é o T4, e não T3. O T3 existe porque existem pessoas que têm um defeito da enzima, da deiodinase, né? Já que é uma proteína, eu posso ter mutação, e tem pessoas que têm ausência, deficiência dessa enzima. E, infelizmente, algumas pessoas usam esse T3 que a gente tem para essas situações, para usar em fórmulas de emagrecimento. Porque daí você obriga o metabolismo a aumentar, só que aumenta o metabolismo como um todo. E tem muito efeito colateral, porque vai dar taquicardia, pode dar arritmias, vai dar desmineralização óssea, porque o excesso de hormônio tireoidiano aumenta o metabolismo ósseo, aumentando a reabsorção. Eu vou ter tremor, eu vou ter insônia, eu vou ter vários efeitos, além da queima de gordura, que era o que a pessoa queria, né? Então, nunca é uma boa opção. Em relação ao transporte, então, como ele é um hormônio muito pequenininho, né? Ele é formado da união de duas tirosinas iodadas, ele precisa de proteínas de transporte, e 70% é transportado pela TBG, que é a globulina ligadora da tiroxina, a 20% pela própria albumina, e 15% é pela transtirretina, que a gente chama de TTR, que é uma proteína relacionada ao transporte do hormônio tireoidiano. E, num percentual bem pequenininho, as lipoproteínas. Tipo o quê?
Lipoproteína, gente, são as moléculas que transportam colesterol e os triglicérides do nosso corpo. Então, eu vou ter a molécula do HDL, o LDL, o VLDL, que são apresentações de colesterol e são lipoproteínas. Por quê? Porque são moléculas formadas de lipídios, né, que vai ser o colesterol e triglicérides, e a parte proteica são as apoproteínas que tem nessas moléculas. Bom, e qual é a grande vantagem de ter essas proteínas de transporte? Então, a primeira é que eu protejo aquele hormônio de degradação, né, de metabolização enzimática. A outra é que isso vai funcionar como reservatório. Então, já se sabe que a quantidade de hormônio tireoidiano que nós temos ligados a proteínas de transporte dura até 7 dias. Então, vamos pensar, eu tenho hipotireoidismo, uso hormônio tireoidiano diariamente, vou fazer uma cirurgia e tenho que ficar em jejum. Não tem problema. Eu posso ficar em jejum porque eu tenho ainda hormônio tireoidiano de reserva que eu vou poder usar por esses 7 dias, ok? Ou eu tinha uma tireoide que funcionava, mas eu precisei tirar essa tireoide por um câncer de tireoide. Eu não preciso repor imediatamente o hormônio tireoidiano porque eu ainda tenho 7 dias de reserva no sangue circulando. Bom, por que eu tô falando tanto disso? Porque há algumas doenças que afetam a quantidade de TBG, principalmente, porque a TBG ela é produzida no fígado, podem afetar os níveis de hormônio tireoidiano. Então, se eu tiver uma doença hepática e não produzir TBG, eu não tenho proteína de transporte. Bom, aí no primeiro momento vai aumentar a fração livre, né? Porque eu não vou ter como ligar o que eu estou produzindo. Só que, como a fração livre é a biologicamente ativa, também é ela que vai fazer o feedback negativo. E daí eu vou aumentar o feedback negativo e diminuir a produção de hormônio tireoidiano pela célula tireoidiana. Consequentemente, eu diminuindo a produção, aquela pouca TBG que eu tenho circulante é suficiente. Por que eu estou falando isso, gente? Porque isso é uma informação que todo médico generalista vai precisar. Porque, às vezes, você vai dosar o T4 total e ele pode dar alto ou ele pode dar baixo, porque é a TBG que está variando. Então, é por isso que na endócrino, e a gente espera que outros profissionais também entendam isso, a gente pede a T4 livre. Eu quero a fração livre do T4. Um exemplo de excesso de TBG acontece nas mulheres que usam anticoncepcional. Então, o anticoncepcional, né, o estradiol, ele vai agir no fígado, aumentando a síntese de TBG. Consequentemente, eu vou ter mais TBG, aí eu temporariamente reduzo a fração livre, fica tendo menos feedback negativo, e aí o TSH começa a estimular a tireoide para poder garantir um percentual de fração livre ideal. E aí isso normaliza, só que se eu dosar o T4 total de uma mulher que usa anticoncepcional, ele pode dar alto, mas isso não tem nenhuma repercussão clínica, tá? É só por conta do anticoncepcional mesmo. Pelo contrário, é um sinal de que o anticoncepcional está funcionando. Como eu já falei para vocês, o receptor do hormônio tireoidiano, ele é nuclear e fica ligado no DNA. A afinidade é muito maior pelo T3 do que pelo T4 e, obviamente, muito maior por eles dois do que pelo T3 reverso. Existem receptores, existem sítios de ligação em outros locais. Hoje a gente já sabe que tem nos ribossomas, nas mitocôndrias e até na membrana plasmática. Mas esses receptores não são para garantir a entrada do hormônio ou para ter uma resposta fisiológica mais importante, tá? Essa tabelinha, ela é um pouco diferente das que a gente já viu nas outras aulas, que eu geralmente coloco aqui o que estimula e o que inibe. O que estimula e inibe eu mostrei no slide lá atrás. Agora a gente vai falar do que é aumentado pelo hormônio tireoidiano, ou seja, o que é que o hormônio tireoidiano, por ele mesmo, aumenta a atividade, estimula a atividade. Então, ele estimula a bomba de sódio, a bomba de cálcio, e com isso ele vai interferir com a despolarização e repolarização das células. Ele estimula transportadores de glicose. Então, quando a gente falar mais para frente, inclusive, eu já falei um pouquinho disso na aula de adrenal e na aula de hipófise, mas os hormônios contrarreguladores de insulina, a tiroxina não é um deles, mas ela potencializa essa ação. Como é que ela faz isso? Aumentando a colocação dos transportadores na membrana plasmática.
Então, ela pega um transportador que está no citoplasma, que foi sintetizado e está armazenado ali, e ajuda a colocar isso na membrana, como é feito também, a insulina também tem um efeito semelhante. Bom, aumenta MP cíclico, porque ela ativa a proteína GS, mas não pela ligação direta, tá? Isso aqui não é um efeito de segundo mensageiro específico para ação. O hormônio tiroidiano, ele é de ação nuclear. Ele aumenta a eritropoetina, eu sei que o nome é estranho, mas eritropoetina significa, um hormônio, né, que ele estimula a produção de eritrócitos, tá? Então, eritro de eritrócitos, de glóbulos vermelhos, e poietina de poiese, que é de síntese. Então, ele é um hormônio que é produzido nos rins, e sim, os rins são tecidos que podem produzir hormônios, e a eritropoetina vai, então, agir na medula óssea, estimulando a produção de eritrócitos. A osteocalcina, a fosfatase alcalina e a hidroxiprolina acabam sendo marcadores de remodelamento ósseo, né? Então, fosfatase alcalina é um marcador de formação e a hidroxiprolina de reabsorção. Aumenta também GH, o ADH, que é o antidiurético, e o metabolismo do cortisol no fígado. E inibe TSH e o receptor do próprio TSH, que esse seria o mecanismo de feedback negativo do TSH, e o do receptor do hormônio tiroidiano, né, o TR, é pela ação fisiológica mesmo. Diminui a proteína G inibitória, ou seja, hormônios que ligam, que utilizariam a proteína G inibitória para inibir aquela célula, não vão encontrar essa proteína G inibitória, então o hormônio tiroidiano torna as células mais sensíveis. E uma informação que é super importante, que eu quero que vocês levem para a vida, é que hormônio tiroidiano aumenta o metabolismo do colesterol no fígado. Então, ele diminui os níveis de colesterol total e do LDL colesterol, tá? Dessa lipoproteína. Então, quando eu tenho um hipotireoidismo, eu posso ter aumento dos níveis de colesterol sem ter comprometimento mais importante, certo? Às vezes não tenho nenhuma outra manifestação clínica assim muito florida, mas já tenho dislipidemia, já tenho um colesterol alterado. E aí muita gente se engana tratando só o colesterol, enquanto eu não preciso disso. Eu poderia estar tratando só o hipotireoidismo, né, repondo o hormônio tiroidiano, e aí por si só ele vai baixar esse colesterol. Bom, então o hormônio tiroidiano ele aumenta o consumo de oxigênio e a produção de calor em praticamente todas as células do nosso corpo, exceto o cérebro, gônadas e baço, porque não há aquecimento dessas estruturas. Mas ele regula, sim, a atividade metabólica e o funcionamento das células do cérebro, de gônadas e baço, ok? Bom, em relação ao aparelho respiratório, ele vai aumentar a frequência respiratória, e isso ele faz agindo no centro respiratório, lá no tronco encefálico, e ele torna as células do tronco encefálico, do centro respiratório, mais sensíveis à variação de oxigênio e de gás carbônico, ou seja, quando ocorre uma hipercapnia, que é o aumento de CO2, ou uma hipóxia, que é a redução do O2, isso aumenta muito mais a frequência respiratória. Além disso, a gente já viu que ele aumenta a eritropoetina e dessa forma ele vai aumentar a produção dos eritrócitos, né? A síntese dos eritrócitos. E quanto mais eritrócitos eu tiver, melhor é o meu transporte de oxigênio. Então, ele garante um aporte de oxigênio melhor nas hemácias, né, para serem transportadas pelo sangue. No coração, ele vai aumentar o débito cardíaco. Débito cardíaco é o produto de volume sistólico com frequência cardíaca, ou seja, quanto de sangue eu bombeio a cada sístole, que é o volume sistólico, vezes quantos batimentos por minuto o meu coração tem, que é a frequência cardíaca. E o resultado disso é o débito cardíaco. E como é que ele faz isso? Ele faz isso porque ele aumenta a velocidade, então ele aumenta a frequência cardíaca, porque como ele aumenta a velocidade da contração miocárdica, eu vou conseguir bater mais vezes por minuto e aumenta a força também. Além disso, ele faz uma vasodilatação periférica, ele diminui a resistência vascular periférica e com isso eu vou ter mais sangue chegando na pele, nos músculos e no coração. E isso é extremamente importante,
porque são tecidos que vão estar, em determinadas situações, trabalhando mais, então precisam receber mais sangue, ok? E isso ele faz justamente porque ele ativa a calcio-ATPase, com isso ele vai encurtar o tempo de relaxamento na diástole, né, do coração, e se eu tenho uma diástole mais curta, eu consigo ter mais batimentos por minuto. Bom, aqui é para mostrar efeitos diretos e indiretos do hormônio tiroidiano no débito cardíaco, né? Efeitos indiretos estão produção de calor e de CO2 no tecido. Esse calor vai fazer uma redução da resistência vascular periférica. Isso vai cair a pressão diastólica, que é a pressão, só para dar uma noção, pressão sistólica, que é a primeira pressão, quando a gente fala, uma pessoa tem pressão 12/8. Então, o número correto é 120/80. E o 120 é a pressão sistólica, o 80 é a pressão diastólica. A pressão sistólica, ela reflete a força da contração do ventrículo esquerdo. E a pressão diastólica, ela reflete a pressão na aorta no momento que começa a diástole. Então, quando fecha a válvula aórtica, é a pressão diastólica. Essa pressão diastólica está muito relacionada à resistência vascular periférica. Então, quando cai resistência, cai pressão diastólica, e isso vai ativar reflexos adrenérgicos para aumentar débito cardíaco e a frequência cardíaca. E os efeitos diretos são esses todos que eu já falei. Então, ela aumenta a atividade do músculo, aumenta a proporção da miosina, né? Cadeia pesada beta em relação a alfa, aumenta a atividade da bomba de sódio, aumento da bomba de cálcio, expressa mais receptor beta-adrenérgico, então deixa o coração mais sensível ao sistema nervoso simpático, e aí ela vai aumentar a força, a função, a contratilidade do miocárdio, e isso vai aumentar o débito cardíaco. Bom, outros efeitos em termos de metabolismo, ele vai agir, os hormônios tiroidianos vão agir em várias frentes do metabolismo. Então, em relação à glicose, ele vai aumentar a absorção da glicose, mas ele também vai aumentar o turnover de glicose, que é o quê? A captação dessa glicose, a metabolização dessa glicose. Ele também vai mexer com o metabolismo de lipídios e de proteínas, vai potencializar os efeitos dos contrarreguladores de insulina, que nós já falamos em outra aula, né? Então, adrenalina e noradrenalina, cortisol, GH e glucagon. E que efeitos são esses? Efeitos de gliconeogênese, lipólise, proteólise e cetogênese. E, além disso, aumenta o metabolismo do colesterol, né? Das vitaminas e dos esteroides, como eu até já falei em relação ao colesterol. Bom, mas ele também é importante para crescimento e desenvolvimento tecidual. Então, hoje a gente já sabe que ele age nos ossos, estimulando a mineralização da cartilagem, né, que é isso que a gente chama de ossificação endocondral, o crescimento linear do osso, com maturação do centro epifisário, ou seja, ele vai aumentar a atividade dos condrócitos, ele vai aumentar a ação e a produção da sometomedina, né, IGF-1, que a gente já falou lá na aula de hipófise, de adenohipófise. Com isso, esse centro epifisário, ele vai proliferar, e aí eu tenho realmente um crescimento do osso longo, e a mineralização vai vir com a ossificação dessa cartilagem. Além disso, o hormônio tiroidiano é importante para formação dos dentes e erupção do dente. Então, a troca do dente, do nascimento do dente do bebezinho recém-nascido, ou a troca de dentição na criança, né, com 6, 7 anos, o hormônio tiroidiano ele é essencial. E isso tem que ficar na nossa mente. Se tiver uma criança com atraso na troca da dentição, precisa buscar um diagnóstico de hipotiroidismo, porque pode sim ser. Claro que tem outras causas. Além disso, ele vai interferir com os fâneros. Fâneros vai ser o quê? Folículos pilosos e unha. Então, ele vai interferir com o crescimento das unhas, do cabelo, né, dos pelos em geral, e a maturação da pele. Então, tanto o excesso quanto a falta do hormônio tiroidiano vai dar alteração desses sistemas, tá? Pode dar uma pele descamativa, a queda de cabelo, unhas fracas. Não é porque o hipotiroidismo da unha fraca e o hiper da unha muito forte, ok? Seja hipo ou hiper, ou seja falta ou excesso de hormônio tiroidiano, eu posso comprometer
o processo de diferenciação, né, de crescimento e maturação dessas estruturas e, consequentemente, apresentar alterações. No sistema nervoso autônomo, parece, quando você vê assim, uma pessoa em hipertireoidismo, ela tem um tremor distal, tem taquicardia. Então, muita gente acha que tem um excesso de atividade simpática. E, na verdade, não é um excesso de produção simpática, de secreção de catecolamina. O que acontece é que ela aumenta o número de receptores celulares para as catecolaminas, né, para adrenalina, e aí há uma hiperresponsividade e, consequentemente, então, parece que tem muita catecolamina circulante, mas não é. E no sistema nervoso central, ela tem vários efeitos, gente. Ela aumenta o crescimento do córtex, tanto do cérebro quanto do cerebelo. Proliferação do axônio, com ramificação dos dendritos, formação de novas sinapses, a mielinização, que é tão importante, né? A formação da bainha de mielina, a migração dessas células para ter um posicionamento adequado. Consequentemente, se eu tiver um hipotireoidismo num bebezinho recém-nascido, as etapas iniciais da diferenciação do sistema nervoso central não vão acontecer. E isso pode causar um dano irreversível de déficit cognitivo, tá? Que a gente chamaria de retardo mental, mas hoje a gente chama de déficit intelectual, é o termo politicamente correto. Então, é por isso que o rastreamento do hipotireoidismo, ele já está presente no teste do pezinho há muitos anos, há muitas décadas. Toda criança deve ser submetida ao teste do pezinho. Por quê? Porque às vezes a mãe vai dizer, ai, mas meu bebê é ótimo, tão bonzinho, ele dorme tanto. Eu troco pouco as fraldas, porque o intestino também reduz a atividade metabólica, então troco pouco a fralda, ele dorme um monte. E, na verdade, ele não é um bebê bonzinho, ele, na verdade, é um bebezinho com hipotireoidismo. E o atraso no diagnóstico vai levar a esse déficit intelectual, que o termo médico é cretinismo, tá, gente? Hoje em dia a gente não fala mais porque criou-se um outro significado para o cretino. Mas o cretino, por definição, é uma pessoa que tem um déficit intelectual secundário a hipotireoidismo, tá? Não é esse significado que as pessoas usam pejorativo no dia a dia. Bom, e aí uma produção adequada de hormônios tireoidianos vai estar relacionado a alerta, a resposta aos estímulos diversos, né, e resposta reflexa, audição, memória, fome, aprendizado, função reprodutiva. Na verdade, o hormônio tireoidiano mexe com tudo, ok? Bom, aqui é só para dar uns exemplos. Todo mundo já deve ter ouvido falar de bócio. A palavra bócio quer dizer apenas tireoide aumentada. Não quer dizer que ela está funcionando nem de mais nem de menos, tá? Então, eu posso ter um bócio com hipertireoidismo, um bócio funcionando normal ou um bócio em hipotireoidismo, ok? Aqui é uma tireoide visível, né? Então, vocês conseguem praticamente desenhar o Hzinho da tireoide nessa pessoa. Isso aqui é um bócio endêmico, ele era muito comum no Brasil. Chama endêmico porque ele está sempre presente e ele é decorrente de uma deficiência de iodo. Então, pessoas que moravam no interior não tinham acesso ao iodo na dieta, né? Porque o iodo ele vem muito dos produtos do mar. Então, essas pessoas tinham uma deficiência de iodo, consequentemente, não conseguiam fazer hormônio tireoidiano. Não faz hormônio tireoidiano, não faz feedback sobre o TSH. TSH vai fazer o quê? Estimular a tireoide, porque ele não está recebendo a inibição do feedback negativo. Lá vai ele, estimula a tireoide, a pobre da tireoide cresce, tenta fazer tudo para poder aumentar a produção, só que não tem iodo. Então, ela fica com todas essa estrutura celular bem desenvolvida, que é o bócio, e a pessoa acaba tendo um hipotireoidismo. Isso hoje não existe mais, graças a Deus, é muito raro a gente ver, e certamente nunca desse tamanho, porque por lei, o Brasil, todo o nosso sal é iodado, ou seja, existem moléculas de iodo adicionadas ao cloreto de sódio, do sal de cozinha, então a gente ingere iodo nesse sal. Não, ninguém que tem alergia a iodo tem alergia ao iodo elemento, tá? Quando a pessoa fala, eu tenho alergia a iodo, tem ao iodo na tintura de iodo que a gente vai usar como antisséptico ou em algumas situações. A gente não existe alergia a um íon, né? A um elemento.
Então, esse iodo do sal não tem nenhum problema e a gente pode ingerir tranquilamente. Bom, aqui são duas situações de hipo e de hipertireoidismo. Por que no hipo eu botei essa velhinha? Porque frequentemente hipotireoidismo é confundido como alterações da velhice. Então, às vezes, é uma pessoa idosa, mas aquilo que a gente está entendendo como da velhice, que a memória está ruim, ela está dormindo mais, a pele está muito opaca, né? A pele está opaca, sem brilho, porque a produção da glândula sebácea está diminuída. Tem uma infiltração em torno dos olhos, né? Que é bem característica. Se a gente pressionar, inclusive, isso é duro. Isso aqui é o que a gente chama de facies mixedematosa, tá? Mixedema é como se fosse um edema, mas o edema normalmente é de água. O mixedema é uma infiltração de proteoglicanos e ele é uma coisa endurecida. Então, você pressiona e não tem depressão, né? Você não consegue comprimir. Pode aparecer no rosto, que é esse aspecto dessa senhorinha, que se eu não tivesse colocado a foto dela aqui, vocês achariam que ela era uma velhinha normal, né? Não tinha nenhuma doença. Mas eu posso ter mixedema nas pernas, nos braços, tá? Mas, obviamente, vocês vão precisar ver um mixedema para saber do que eu tô falando. Bom, como é que é feito o diagnóstico? Como eu já falei antes, a gente vai sempre dosar os hormônios da glândula periférica e o hormônio da hipófise. Então, a doença primária é uma doença da tireoide. Então, se eu estou dizendo que é hipotireoidismo, T3 e T4 vão estar baixos. Se a doença é da tireoide, é uma doença primária, então eu não faço feedback negativo, minha hipófise é normal, ela não está recebendo feedback, ela está entendendo que a tireoide não está funcionando, e aí ela vai aumentando a quantidade de TSH para tentar estimular. Mas se a tireoide não estiver funcionando, porque a hipófise não está funcionando, eu vou ter TSH baixo com T3 e T4 baixos. E nesse lado direito da figura é o inverso, né? É uma pessoa em hipertireoidismo. Aqui eu também tenho um bócio, né? Na verdade, esse bócio, junto com essa exoftalmia, que são esses olhos assim que o povo chama de esbugalhado. Isso é bem característico de hipertireoidismo, da doença de Graves, que a gente vai falar. Eu acho que talvez vocês já tenham visto em alguma outra disciplina, porque acaba se falando muito de Graves e Hashimoto. Né? Hashimoto é a principal causa de hipotireoidismo e Graves é a principal causa de hipertireoidismo. Bom, o que é exoftalmia? Então, como é que eu vou falar? Essa pessoa tem exoftalmia ou ela tem simplesmente um globo ocular grande, que é o que a gente via em Pelé ou em Juliana Paz, né? Eles têm um globo ocular maior. Como é que eu consigo diferenciar se eu tenho uma exoftalmia ou se é simplesmente um globo ocular maior? É se eu consigo ver a esclera em cima e embaixo da íris simultaneamente, tá? Lembrando que a esclera é a parte branca do olho. Então, normalmente, a gente vai ver como tá a nossa senhorinha aqui, né? Ela olhando para frente, você não vê esclera nem em cima nem embaixo. Se a pessoa olhar para cima, você consegue ver a esclera embaixo, mas nunca vai ver a esclera acima da íris, tá? Exceto se você pessoalmente for lá com seu dedinho e puxar essa pálpebra. Então, isso aqui é bem característico de exoftalmia. E a tireoide fica aumentada, que a doença de Graves, ela na verdade, é um anticorpo antirreceptor de TSH. E esse anticorpo, ele acaba ativando o receptor, como se fosse um TSH, e aí ele vai estimular a tireoide na sua síntese de hormônios, mas na verdade, se você dosar o TSH está supresso, tá? Não é um excesso de TSH, não. Então, na doença primária de hipertireoidismo, T3 e T4 sempre aumentados, né? Porque hipertireoidismo. Se for uma doença da tireoide, o feedback negativo vai acontecer para a hipófise e o TSH vai estar supresso, vai estar baixo. Mas se for um aumento da atividade da tireoide, porque eu tenho um tumor produtor de TSH, né? A hipófise está produzindo TSH demais, TSH está alto e T3 e T4 estão altos. Bom, é isso que eu tinha para falar dessa aula de tireoide e a gente vai discutir o caso na aula prática.